Olá, meus amigos. Eu sou Natanael de Souza, detentor do site www.caminhandoparacristo.com.br e da página Mensagens Bíblicas Comunidade no Facebook. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma observação bíblica que diz respeito ao caminho da salvação para cada um de nós. A Bíblia mostra que Deus, ele revelou para Jacó o caminho da salvação prefigurado numa escada. O texto diz que quando Jacó viajava da casa dele, dos pais dele, para a casa de Labão, seu sogro, ele dormiu no caminho, pernoitou no caminho e deitou fazendo uma pedra de travesseiro e sonhou. Ele sonhou que viu uma escada que partia da terra e chegava aos céus, e no topo estava Deus. E por essa escada descia anjos e subia anjos. E Deus falou com ele: olha, Jacó, eu vou dar esse lugar que você está deitado, eu vou dar para você, para a sua descendência em possessão. E isso era o princípio do plano de salvação, porque o plano de salvação, Deus prometeu a Abraão, avô de Jacó. Abraão não conseguiu formar as tribos necessárias, passou para Isaac. Isaac também não conseguiu formar as 12 tribos, e agora vinha a Jacó, que conseguiu mais tarde formar as 12 tribos de Israel, que é a base do plano de salvação. Então, essa escada prefigura os nossos caminhos para a salvação, os caminhos espirituais que nós temos que seguir, que vencer para chegar à salvação. Mas é bom nós observarmos que subir uma escada representa sacrifícios, e é exatamente o que nós temos que fazer para evoluir e chegar a Deus, para evoluir o nosso espírito e santificar até chegar aos caminhos do Senhor. Os degraus dessa escada representam os desafios que, como cristãos, nós temos que vencer para santificar nossa vida e chegar a Deus um dia. A Bíblia mostra isso lá em Mateus 3:11. João diz o seguinte: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Esse batismo com fogo representa os nossos desafios a ser vencidos no decorrer da nossa vida. Mas que tipo de desafio seria esse? Seria a nossa luta em negar a nós mesmos e fazer o que Jesus mandou fazer. Muitas vezes nós temos vontade de tomar uma atitude, mas a gente verifica que essa atitude é contra os mandamentos de Jesus. E o fato de nós não fazermos por isso, por obediência ao Senhor, e negar nossa própria vontade, é um tipo de desafio semelhante a subir os degraus da escada que Jacó viu naquele sonho. Mas há um detalhe ainda importante que nós temos que observar nessa representatividade dessa escada. Paulo, em 2 Coríntios 12:2, ele revela que existe o terceiro céu, que é o paraíso onde são salvos. Ora, a escada que foi mostrada a Jacó, ela começa no primeiro céu, que é a terra, e vai ao terceiro céu, que é onde está o Senhor.
Logo nós temos que percorrer o primeiro e o segundo céus, que são domínios satânicos, espiritualmente satânicos, para chegar ao terceiro céus. Isso quer dizer que nós temos que passar por dificuldades, perseguições do inimigo e vencer para chegar ao terceiro céu. Mas veja bem, o primeiro céu é aqui onde nós estamos lutando, na face da terra. E com quem nós lutamos? Lutamos espiritualmente com demônios, que são originários dos espíritos daqueles que morreram sem salvação. As pessoas que morrem sem salvação e são escravizadas pelo diabo, elas são obrigadas a fazer o que ele manda. Então, somos perseguidos aqui exatamente por isso. Mas o pior é que existe o segundo céus. E no segundo céus estão aqui os demônios que nós possamos, a Bíblia chama de potestades. Esses são mais difíceis de ser vencidos. Veja bem o que o apóstolo Paulo disse, deixa eu ler aqui. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existem as potestades malignas que, segundo informação e revelação do apóstolo Paulo, ele mostra que elas são piores do que aquilo que nós lutamos aqui na Terra. Isso indica que o espírito de pessoas cultas, pessoas que estudaram, intelectuais adiantadas, que morreram sem salvação, eles acabam sendo potestades, ou seja, escravos do diabo de uma forma mais evoluída. São os demônios que atuam na mente das pessoas. Eles entram no nosso pensamento, na nossa mente, sem que nós percebamos, quando nós não estamos firmes, ungidos com o poder do Espírito Santo. E esses são mais difíceis do que aqueles que a gente conhece normalmente aqui na Terra, que são fáceis de ser identificados. Veja a citação de um exemplo. Em Daniel 10, 12, 13, é relatado uma história de um espírito que barrou um anjo de Deus que vinha trazer uma profecia para Daniel. O anjo veio do terceiro céus, trazendo uma profecia importante para revelar a Daniel, o profeta Daniel. E a Bíblia diz que ele foi barrado por 21 dias. É claro que ele foi barrado no segundo céus, porque no primeiro estava Daniel. Ele não chegou ao primeiro. Então, por aí a gente tem uma ideia de que essas potestades que Paulo refere são realmente espíritos poderosos, forças espirituais poderosas. E é com essa que nós temos que lutar, é com essa que nós temos que nos livrar delas. Para livrar delas, nós temos que consagrar nossa vida a Deus todos os dias, sem duvidar da palavra do Senhor, viver o Evangelho. É o único jeito que nós temos para vencer no caminho do Senhor, vencendo as potestades que bloqueiam o caminho da salvação. Bloqueou de cima para baixo quando o anjo desceu e bloqueia também de baixo para cima quando nós, como anjo de Deus, vamos subindo. Então, meus irmãos, é muito importante que nós venhamos a cumprir todos os mandamentos de Jesus, porque isso nos leva à consagração. E cada vez que nós consagramos mais, nós ganhamos estatura espiritual que os demônios não podem resistir.
Amém, meus irmãos? A importância de se dedicar ao Evangelho está aqui. Às vezes nós vamos na igreja e tal, ouvimos a palavra, mas não ouvimos aquilo que é importante para nós, estratégia para vencer o inimigo. Amém, meus irmãos? Vamos ficando por aqui. Até a próxima vez, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus.